Olá, bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa passagem bem específica, Gênesis capítulo 23. O foco aqui é a história de como Abraão consegue um túmulo para a esposa dele, Sara. Vamos aos versículos 1 a 20 como base, tá? Tudo começa assim num momento bem triste, né? A morte de Sara. Ela tinha 127 anos, estava em Kiriat Arba, que hoje a gente conhece como Hebron, lá em Canaã. E aí o Abraão, de luto, claro, se vê com essa urgência. Onde sepultar Sara? Exato. A morte dela cria essa necessidade imediata. Mas o fascinante, para mim pelo menos, não é só a busca do túmulo. É como ele faz isso. Ele vai falar com os moradores locais, os filhos de Et, e se coloca como estrangeiro e peregrino. Só que, ao mesmo tempo, ele age como uma visão estratégica bem clara desde o comecinho. Interessante isso da estratégia. Ele não chega pedindo um favor qualquer. Ele pede uma propriedade para sepultura. E a primeira reação dos hititas é até bem positiva, né? Sim, eles são bem acolhedores. Reconhecem ele como o príncipe poderoso, uma figura importante, e oferecem logo de cara: olha, escolhe aí a melhor das nossas sepulturas, não custa nada. É, uma oferta generosa. Bastante. Mas aí entra o plano do Abraão. Ele não aceita essa oferta, digamos, genérica. Ele tem um alvo certo. Ele especifica, que é a cova de Macpela, aquela que fica lá na ponta do campo de Efron, filho de Zuar. E o ponto-chave, ele faz questão de pagar o devido preço. E é aí que a negociação fica mais complexa, né? Porque o Efron, publicamente, na frente de todo mundo ali na porta da cidade... Que era o lugar oficial, né? Onde tudo acontecia. Exato. Ali ele oferece não só a cova, mas o campo inteiro, de graça. Parece ainda mais generoso. Parece. Mas assim, tem um detalhe importante nessas culturas antigas. Aceitar um presente, ainda mais um terreno, podia gerar uma dívida de gratidão, sabe? Ou deixar a posse meio instável, se o Efron e os descendentes mudassem de ideia depois. Ao insistir em comprar, Abraão queria segurança, um título de propriedade que ninguém pudesse questionar. Legal, absoluto. Entendi a lógica da segurança jurídica. Faz todo sentido. Mas essa insistência toda dele em pagar, recusando a oferta pública do Efron, isso não era arriscado? Tipo, parecer desconfiado ou até esnobar a hospitalidade deles? É, uma ótima observação. Com certeza tinha um risco social ali. Ele podia ser mal interpretado. Mas parece que, para Abraão, a permanência, a legitimidade a longo prazo era mais importante que a etiqueta do momento. Ele é diplomático, ele se curva, demonstra respeito, mas não abre mão da intenção dele. Ele fala algo como: olha, eu quero pagar pelo campo, aceito o dinheiro, por favor, para eu poder enterrar minha esposa ali. Ele não quer um favor, ele quer uma transação comercial, bem claro e público. E funciona, né? Porque aí o Efron fala o preço. Isso, ele diz: um terreno de 400 ciclos de prata, o que é isso entre nós dois? Quase como quem não quer nada, mas o preço tá dado. 400 ciclos, não era pouca coisa, imagina. Não mesmo. Era uma quantia considerável de prata. E o Abraão nem pisca, nem tenta negociar. Ele imediatamente pesa a prata, moeda corrente entre os mercadores, e paga. Ponto final. Isso sela o acordo de um jeito assim super formal, comercialmente válido. Não é um acordo de boca entre amigos. E o texto bíblico reforça muito essa formalidade toda, né? Descreve que o campo, a cova, até as árvores que estavam nos limites, tudo foi confirmado a Abraão em possessão. E o detalhe crucial, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Essa publicidade toda era tipo o registro de imóveis da época. Exatamente isso. A porta da cidade era o centro cívico e jurídico. Fazer a transação ali, com testemunhas de toda a comunidade, líderes, anciãos, os que entravam pela porta, era o que dava validade legal e incontestável. Era como registrar a escritura no cartório com reconhecimento público e autenticação social. Não tinha como voltar atrás ou dizer que não aconteceu. E só depois de tudo isso, com a papelada, digamos, em ordem, é que ele finalmente sepulta Sara na cova de Macpela. O texto até termina repetindo, né? Que o campo e a cova foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura.
para não deixar dúvida. Exato. Isso amarra tudo. Mostra que o episódio é muito mais do que só resolver um problema funerário urgente. É, na verdade, a primeira vez que Abraão adquire terra em Canaã. E não por conquista, nem por uma ordem divina direta naquele momento, mas por um negócio. Uma transação comercial legítima, feita às claras, reconhecida por todos. Aquele que se apresentou como estrangeiro e peregrino agora tem um direito de propriedade permanente, legal. Um pedacinho da terra prometida é de fato dele. Então essa história aparentemente simples de uma compra de túmulo é, na verdade, uma aula de negociação cuidadosa, quase diplomática e com consequências enormes. É o Abraão fincando raízes legais na terra prometida, usando os meios justos e aceitos pela comunidade local. É bem impressionante. E fica aquela reflexão, né? Como uma situação movida pelo luto, pela necessidade imediata, acaba se tornando um marco tão importante. Um ato que estabelece um direito de propriedade duradouro, um ponto de ancoragem para gerações futuras naquela terra. A forma como ele conduziu tudo com respeito, diplomacia, mas ao mesmo tempo uma firmeza total na intenção de comprar e não aceitar de graça, revela muito sobre a visão de longo prazo que estava em jogo ali. Fica a pergunta: que outras ações no nosso dia a dia, que parecem simples, podem ter um peso estratégico e deixar um legado que a gente nem imagina?